pode gravar. Gravação iniciada, doutor. Tá ótimo, então. Bem, primeiro eu tenho que fazer uma porção de agradecimentos, a iniciar aqui pela Kátia, que foi quem disponibilizou essa tela. Eu ia pedir para desligarem os microfones, para não dar alteração. Bom, então queria agradecer primeiro a Kátia, que foi ela que organizou aqui essa transmissão que está nos possibilitando esse encontro sensacional. Queria também agradecer a toda a diretoria da SACERJ, aqui presente, Márcia Diniz, nossa vice-presidente, demais diretores, Maria Clara, Bruce, diretores e secretários, o João Bernardo, a Júnia aqui, que saiu, acho que não esqueci de ninguém, o Luciano, que deve estar entrando aí daqui a pouco. Então, fica aqui o agradecimento, porque essas coisas que se faz aqui no âmbito, esses eventos que se faz aqui no âmbito da SACERJ, tudo que se faz, desde o boletim, página e tal, tudo é produto do trabalho desse grupo que compõe a diretoria da SACERJ. Então, tudo que se produz é uma produção conjunta. Bem, esse livro, antes de eu dar a palavra para o Nilo, para começar a falar, e darei a palavra ao Nilo para ele iniciar, porque a ideia desse livro, na realidade, foi dele. O Nilo se deu conta de que nós já tínhamos um material bastante aproveitável, bastante bom, sobre essa questão dessa lei de abuso de autoridade. O Nilo tinha um artigo, junto com o André Nascimento, eles já tinham preparado um anteprojeto de lei que está aqui como um apêndice desse livro, um projeto de lei de abuso de autoridade, uma comissão que o Nilo fez parte, o André também e tal. Enfim, o Cirino escreveu aquele artigo maravilhoso que ele trata do direito penal do amigo nessa lei. Eu tinha um escrito, enfim, o mais modesto de todos aqui, desses que estão publicados, sobre as razões de veto, né? É interessante publicar um comentário sobre as razões de veto. Se os dispositivos foram vetados, não tem por que comentá-los, né? Porque ninguém vai aplicá-los. Mas, de toda forma, foi isso que me coube. Aí eu convidei a participar desse trabalho o Cristiano, a Roberta e o Sérgio. Roberta e o Sérgio fizeram juntos um artigo e o Cristiano fez um outro. E faltava também uma abordagem das questões processuais penais. E aí se juntou a esse grupo o André, que escreveu sobre esse tema. Então, esse é um trabalho, é a segunda revista, a revista física, né, da SACERJ, segundo volume, né, o primeiro foi veiculado, foi no ano passado, eu não sei se a tela inverte ou não, mas, enfim, essa publicação aqui. E então nós estamos no segundo volume, vamos chamar assim, nessa retomada da SACERJ sob a presidência do Alexandre e agora sob a minha presidência. Bem, então, para a gente não ficar enrolando, eu vou passar a palavra primeiramente para o Nilo, depois vou passar para o Cirino, depois passo para Sérgio e Roberta, depois Cristiano e fechamos com o André. Pode ser assim? Se pode ser assim, então, caro amigo Nilo, camisa listada, saiu por aí? Com você, meu amigo, por favor.
estamos aqui aguardando suas palavras. Obrigado. Alô, alô, estão me ouvindo? Câmbio, sim. Câmbio, ok, obrigado. Bom, eu vou ser muito breve, meu querido presidente, até porque, enfim, hoje... Pai, liga a câmera, pai. Hoje... O que foi, filha? Já ligou, já pode falar, desculpa. Até porque Verinha e eu é nosso primeiro dia de férias, estamos em Búzios. Então, acabamos de almoçar e é um lançamento de livro especial. Como é tradição de lançamento, o que se faz em lançamento de livros? Conversa-se com o autor, com os amigos comuns do autor e bebe-se um pouco, né? Então, eu já me encarreguei desse aspecto imprescindível, né, para um bom lançamento de um livro. O merecimento é todo do nosso presidente, é todo do Castelar. Né? Junto com ele, nós curtimos juntos o texto maravilhoso do Juarez, o Direito Penal do Amigo, que, enfim, demonstrava ali, né, abria as vísceras, né, daquela legislação. E já tínhamos, então, um conjunto de textos, convocamos alguns companheiros, e aí temos um estudo interessantíssimo, né? Textos muito interessantes, né? Com exceção do meu ali, realmente tem coisas preciosas ali. Então, uma bela reflexão sobre a questão do abuso de autoridade. E, ultrapassando isso, né, continuamos a nos preocupar com o poder punitivo, porque o abuso de autoridade é apenas a casca do problema. O problema mesmo se chama autoridade. Mas isso aí fica para o próximo volume, presidente. Eu fico por aqui. Olha, Búzios deve estar muito bom, hein? Bom, então, no embalo, professor Cirino, por favor. Vamos lá. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá ruim o som, E agora? Não. Não, Juliano, por que não tem o som? Não há som? Está com muito chiado. Está com chiado e com eco. E agora? Durou? Não. Um minuto. Bom, eu acho que talvez em razão desse... Não dá nem para fazer nada agora. Talvez em razão desse problema técnico que a gente talvez fosse o caso de passar a palavra para... Talvez seja melhor, João, silenciar todos os microfones Nós também. estão todos silenciados aqui. O problema lá. Está parecendo a voz do Darth Vader. Se tiver qualquer outro equipamento de áudio, como um alto-falante, aquelas caixinhas ao lado, por favor. Doutor Juarez. Alô, ouvem agora? Perfeitamente. E agora está ótimo. Está ótimo. Bom, Então, vocês veem que a gente sofre com a tecnologia, né? Estão me ouvindo agora? O som está bom? A imagem está boa? Perfeito. Então, muito bem. Eu queria, enfim, parabenizar o Nilo Batista pelas palavras muito, muito fortes e percussientes que disse, como sempre. A questão é a autoridade, né?
Mas o meu amigo Castelar pediu que eu falasse aqui 15 minutos. Eu fiquei pensando, o que eu vou falar durante 15 minutos? Né? Porque cada um ia falar 15 minutos, 10 minutos. Então, eu tenho um pequeno discurso para fazer. Vocês não terão, assim, a felicidade que tiveram com o Nilo, porque ele falou, enfim, um tempo menor, mas vão ter que ouvir, porque essa é a vontade do nosso presidente, o querido João Carlos Castelar. Bem, quando eu vi essa lei, eu li a lei, eu não acreditei no que eu estava vendo. Ela tem 2 dispositivos, o artigo 1º, aliás, um dispositivo, o artigo 1º e o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que, na verdade, representam uma situação em que o legislador cria os crimes com uma mão e retira os crimes com a outra mão. Assim. O parágrafo 1º fala uma finalidade específica, exige a finalidade específica de prejudicar outrem ou de beneficiar a si mesmo ou outrem. E que o abuso de autoridade é excluído na hipótese de divergência da interpretação da lei, de avaliação do fato e de avaliação da prova. Bem, quando eu vi isso não é possível. Não é possível. O que eu tenho a dizer sobre essa lei é mais ou menos o seguinte. O abuso de autoridade, como abuso de poder do agente público no pretexto do exercício da função, o conceito de função, um conceito sociológico, como a relação da parte com o todo, mas na administração pública é o exercício de papéis, quer dizer, as várias funções do cargo. E o poder aqui, quer dizer, quando se fala do abuso de poder, essa ideia de poder é uma ideia que tem me preocupado. Não se trata de um poder jurídico, como, enfim, riqueza, não se trata provavelmente do poder econômico, como reprodução das relações de produção. Isso é uma ideia de Foucault, mas do poder político. E quando Foucault define o poder político, ele define em 2 palavras de uma maneira que eu não vi ninguém melhor definido. Quer dizer, o poder é, na verdade, uma relação de força. Que ideia, né? Poder é uma relação de força. Você trata de disciplinar essa relação de força, mas aqui a disciplina funcionou como um direito penal do amigo. Quando nós olhamos os tipos de crime, quer dizer, existe aqui uma parte geral dessa lei, né? Aparece nos 2 parágrafos do artigo 1º, que diz o seguinte, que os tipos de crime têm que ter um elemento subjetivo especial, elementos subjetivos especiais. São intenções especiais e estados psíquicos especiais. As intenções especiais nós conhecemos, são de prejudicar outrem, ou de beneficiar a si mesmo, ou beneficiar outrem. Tá? São situações objetivas, né? Situações objetivas de natureza econômica, né? Política, social, pessoal, etc. Mas essa intenção especial de prejudicar outrem e beneficiar a si mesmo ou beneficiar outrem precisa existir no psiquismo do autor, mas não precisa se realizar na realidade. Vejam, isso precisa existir no psiquismo do autor, mas não precisa se realizar no mundo. Então, vejam a dificuldade da prova dessa intenção especial, que é preciso demonstrar. Isso tem que mostrar não só o dolo como elemento subjetivo geral do tipo, mas ao lado dele esta intenção especial como elemento subjetivo especial. Mas exige ainda certos estados psíquicos de mero capricho ou de satisfação pessoal. O autor tem que realizar o fato ou com aquela intenção especial ou com esse estado psíquico de mero capricho ou de satisfação pessoal. Nós estamos falando aqui de motivos emocionais que tem que existir também no psiquismo do agente, como, por exemplo, o prazer sádico, o sentimento de vingança, né? O desejo de humilhação, enfim, a exposição ao ridículo. São sentimentos, quer dizer, são satisfações, quer dizer, estados psíquicos, né?
motivos emocionais, mas que tem que existir no psiquismo do sujeito, mas não precisa existir na realidade. Então, existe como uma força impulsiva da ação, mas não precisa se realizar. Agora, esse é um problema. Como provar isto? Como demonstrar isto? Basta a existência psíquica, mas sim, mas como é que vai demonstrar essa existência psíquica? Então, se você não consegue demonstrar esse elemento subjetivo especial ao lado do dolo, você não consegue demonstrar o delito. Falta a tipicidade, quer dizer, falta o elemento subjetivo. Mas tem coisas piores. O artigo 2º, aliás, o parágrafo 2º do artigo 1º, diz assim que não existe o abuso de autoridade, não exclui o abuso de autoridade, não se caracteriza o abuso de autoridade se ocorre divergência de interpretação da lei ou divergência de avaliação dos fatos ou de avaliação da prova. Então, veja que são 3 situações de divergência que excluem o tipo de injusto de abuso de autoridade. É a divergência de interpretação da lei, a divergência de avaliação do fato e a divergência de avaliação da prova. Quer dizer, a lei, o fato e a prova. Existindo divergência nisso, isso é tudo. No crime nós temos a lei, que define o crime, temos o fato, que se adequa a essa lei ou não, e temos a prova do fato. Qualquer divergência em qualquer um desses níveis acaba com o crime. É uma coisa incrível, mas é assim que funciona aqui. Quando falamos da interpretação, divergência de interpretação da lei, estamos falando, claro, de significados técnicos da lei, como a questão da semântica, entra aqui a semântica, a sintática, a pragmática. Qualquer divergência aqui, sabe, nas palavras, o significado das palavras, para mim, a palavra significa isso e não aquilo. É suficiente. Ou da sintaxe, enfim, da lei, qualquer coisa. Isto é algo que, e ainda tem mais, se nós quisermos complicar aqui, quer dizer, fatores condicionantes, como, por exemplo, a posição de classe do sujeito, o status social, ou posições objetivas, situações objetivas, ou situações subjetivas, como, por exemplo, a ideologia, ou situações idiosincráticas, tudo isto é suficiente. Isto é uma coisa realmente incomum. Mas nós temos mais aqui. A interpretação da lei, a divergência na interpretação da lei, é uma construção psíquica. Uma construção psíquica. Que se caracteriza uma divergência qualquer, né, exclui o injusto. Mas como estamos falando de divergência de interpretação da lei, é preciso pensar que o erro de proibição é uma situação de divergência na interpretação da lei. Só que o erro de proibição na criminalidade comum, por exemplo, só funciona, quer dizer, só exclui digamos, a consciência do injusto se ele é inevitável. Quer dizer, exclui a culpabilidade. Se ele é evitável, não exclui. Mas a divergência na interpretação da lei não interessa se é evitável ou inevitável. Ocorreu a divergência, está excluído o injusto. Não se configura o abuso de autoridade. Isso é uma coisa que só podia acontecer, né, numa lei como esta, né? A conclusão é que há aqui uma amplitude excessiva, porque qualquer divergência na interpretação da lei exclui o abuso de autoridade. Este é o que eu chamo de um direito penal do amigo, em que o legislador, com uma mão, ele criminaliza e com a outra mão, ele descriminaliza. Mas não é só. A divergência na interpretação da lei é apenas um aspecto aqui. Tem 2 aspectos mais: a divergência na avaliação de fatos e a divergência na avaliação da prova. De fatos e da prova. Mas isso que está dito lá no parágrafo 2º do artigo 1º dessa lei. Agora, como é que entendemos uma divergência na avaliação de fatos? Nós só percebemos os fatos pelos sentidos, quer dizer, a percepção sensorial. E avaliamos os fatos conforme os percebemos. Se essa percepção, se ela origina uma divergência, qualquer divergência aqui exclui o injusto. Mas aqui tem um fato notável. O erro de tipo é uma divergência também na avaliação do fato. O erro de tipo refere-se à circunstância do tipo objetivo, em que o sujeito percebe de um modo e ela existe de outro modo. O erro de tipo
Então, exclui o dolo e, por isso, exclui o fato, porque exclui o dolo, exclui o tipo. Mas tem um detalhe. Somente o erro de tipo inevitável exclui também a modalidade imprudente do fato, ou culposa do fato. Somente o erro de tipo evitável é suficiente para excluir o dolo. Mas para excluir a modalidade culposa é preciso que esse erro de tipo seja inevitável. Mas se ocorre aqui um erro na avaliação do fato, quer dizer, uma divergência na avaliação do fato, não interessa nada disso. Está excluído o injusto de abuso de poder. Isto é uma coisa que não se consegue, enfim, deglutir, admitir. Quer dizer, qualquer divergência na avaliação do fato, exclui o tipo de injusto, quer dizer, exclui o abuso de autoridade. Você veja, isso funciona muito mais do que um erro de tipo. É muito mais. Estamos, de novo, numa situação do direito penal, enfim, do amigo. Mas tem mais. Qualquer divergência na avaliação da prova. Okay. Você tem, então, a lei penal, qualquer divergência aqui exclui o abuso de autoridade. Ou você tem o fato, qualquer divergência na percepção do fato, na avaliação do fato, exclui o abuso da autoridade. E você tem a prova do fato. Qualquer divergência na análise da prova do fato exclui o abuso da autoridade. E quando nós falamos de prova, eu fui estudar isso, nós temos dois modelos de prova, é o modelo argumentativo e o modelo narrativo, quer dizer, aqui é uma questão técnica, não vamos aprofundar nisso, né? O modelo argumentativo trata do confronto de argumentos extraídos, enfim, dos meios de prova, para formar a convicção judicial, e o modelo narrativo são cenários explicativos, né? Enfim, que nós avaliamos conforme atributos de consistência, de plausibilidade e de completude. É interessante porque aprendemos alguma coisa. O atributo de consistência é a ausência de contradição. Atributos de plausibilidade é conforme as regras da experiência. E atributo de completude significa que não há lacunas. Mas aqui continua funcionando isto, de novo. Qualquer divergência na interpretação da prova exclui o tipo de injusto, exclui o abuso de autoridade. E aqui é que nós, de novo, nos encontramos com essa definição com a qual nós marcamos essa lei como um direito penal do amigo. Temos aí o direito penal do inimigo, mas aqui essa é uma situação específica de direito penal do amigo. A conclusão final que podemos fazer aqui é, evidentemente, esta. A lei de abuso de autoridade não é capaz de conter os abusos do poder na repressão da população oprimida. E aqui nós temos uma situação muito curiosa. É que há uma inversão na área do indúbio pro réu, porque o réu aqui, no caso, é a autoridade. Mas na situação do indúbio pro réu, funciona em favor da autoridade. Ou seja, o indúbio pro réu exclui a proteção do oprimido contra a autoridade. Ou seja, na verdade, ele protege a autoridade contra o oprimido, isto é, contra aquela pessoa que está sendo vítima do crime, do abuso de poder. Então, estas são algumas linhas que, digamos, serviram de base a um artigo que eu escrevi e que está aqui publicado, enfim, com muita satisfação minha nessa revista da SACERJ, e que, cumprindo aí uma determinação do nosso presidente João Carlos Castelar, eu coloquei aqui para vocês. Muito obrigado pela atenção. Agradeço muito a palavra do professor Cirino, que nos elucidou por que a lei, essa lei de abuso de autoridade, ganhou essa pecha de direito penal do amigo. Bom, vamos dando seguimento ao nosso
ao nosso evento. O Cristiano pediu para falar antes aqui da Roberta e do Sérgio, então eu passo a palavra para o Cristiano. Cristiano, pode começar a sua Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, vendo todos vocês. Na verdade, isso aqui para mim é preliminar, né? A gente vai realmente fazer um evento muito mais interessante na quinta-feira e é para ele que a gente está ansioso para poder estar junto, né? Olha, eu serei muito breve, eu tenho que dar uma aula aí a partir das 6 horas e depois do professor Nilo e do professor Juarez falarem, eu pouco posso contribuir. Eu queria só dizer simplesmente que, para mim, é um grande prazer e uma honra participar desse livro. Agradecer até publicamente a grande paciência que o Castelar teve. É verdade que, inicialmente, ele me deu um tema e depois me tirou o tema, me deu um outro tema. Fale da parte especial aí, Cristiano. Eu falei, bom, professor Castelar, são 20 artigos, né? Isso aí é tranquilo, né? Rapidinho, em 2 semanas a gente prepara um artigo sobre a parte especial inteira. Aí eu fiquei, evidentemente, embananado sobre o que eu vou escrever, né? E aí tentei me sair aí com um ponto que me parece muita relevância, que é a relação entre a mídia e o sistema penal. Esses 2 grandes poderes que podem ser extremamente abusivos e frequentemente têm sido abusivos no seu casamento sinistro, né? Seu conúbio sinistro. Infelizmente, a gente tem muito poucos limites para a mídia na sua relação com o judiciário, com a polícia, com o Ministério Público. Muito ao contrário, né? Muitas vezes os agentes do sistema penal usam a mídia para obter certos fins pessoais, e não só fins pessoais, fins processuais. Então, é um problema. A gente tem a exibição de pessoas diuturnamente com a violação da sua imagem, mesmo de pessoas meramente suspeitas. A gente tem a divulgação de gravações de telefônicas e ambientais na mídia, sem o menor escrúpulo. E a gente tem também muitas e muitas vezes pessoas que vão à mídia para atribuir culpa a meros investigados. Então, eu achei que seria importante. A gente vive, afinal de contas, uma idade mídia, né? Como diz um professor baiano, Antônio Rubim, e é verdade, né? Nada escapa da mídia, e o processo penal é talvez um dos clientes preferenciais da mídia, por conta da sensação que normalmente causa. Então, eu procurei analisar esses tipos penais. Acho que esses tipos penais são tipos penais, tudo bem, não vai se resolver com direito penal, mas se, de alguma maneira, se conseguir conscientizar culturalmente a importância de se evitar esse tipo de conduta, já terá sido algo extremamente importante. O professor Juarez falou com muita propriedade sobre como, de um lado, se criminalizou e de outro se descriminalizou. E outro aspecto interessante mostra que, na verdade, esses crimes são para inglês ver, né? Porque, se a gente olhar as escalas penais, vai ver que quase todos os crimes são de menor potencial ofensivo, ou seja, todos os benefícios da 9.099, né, no juizado se aplicam, ou então tem penas até 4 anos e, portanto, cabe acordo de não persecução penal, então, ou substituições de pena. Então, ninguém vai preso por esse tipo de crime. Praticamente é uma criminalização que também, no final, jamais vai representar uma pena materialmente criminal, né? Será uma pena alternativa e tal. Então, penso que há uma proporcionalidade muito grande nas penas, até talvez penas um pouco baixas até. Não que eu queira aumentar as penas, mas de alguma maneira, pela gravidade da violação dos direitos, muitas vezes violações indeléveis, as penas são bastante comedidas. E mais ainda, isso também eu acabei escolhendo esse tema também porque a DPF, não, acho que ações
direta de inconstitucionalidade para discutir a constitucionalidade desses tipos penais específicos, feitos por sindicatos lá associações dos procuradores e tal, que se julgam cooptados nas suas atividades porque não poderiam falar com a imprensa e tal. A lei não impede que eles falem com a imprensa, só exige algo que os seus próprios códigos de ética já exigem, que eles não atribuam culpa antecipadamente e não atuem de maneira irresponsável e temerária com a honra alheia. Então, a mim me parece que esses tipos penais são absolutamente razoáveis. A gente vai ter realmente que buscar uma conscientização, porque eles não vão resolver, mas que eles são legítimos, que não há nenhum tipo de inconstitucionalidade, não há ilegalidade, não há irracionalidade, disso aí não há dúvida. O que é interessante é que, mesmo com tipos penais tão cheios de salvaguardas e com penas tão baixas, ainda eles busquem a inconstitucionalidade, busquem excluir do ordenamento jurídico, quando há uma quantidade enorme de tipos penais aí. Me lembro que o professor Maurício Dieter uma vez me disse que mais de 1.700 tipos penais nós temos. Quem é que conhece esses tipos penais todos? Nem o professor Nilo Batista, nem nenhum professor catedrático conhece, sei lá, talvez metade desses tipos penais. Então, o que tem que acontecer é ao contrário. Essas salvaguardas aí que estão no artigo 1º, no artigo 2º, tal, tem que ser usadas para outros tipos penais, para ilícito tributário, quando há uma divergência de interpretação. O problema é que só se faz isso quando eles estão legislando para eles mesmos, né? Eles estão legislando para eles mesmos, como acontece no abuso de autoridade, ou quando acontece nos crimes contra as finanças públicas, né? Que se referem a administradores públicos e tal. Então, as penas são quase inexistentes, né? São penas que não levam a nada, e tipos penais com grande dificuldade de investigação. E, ao mesmo tempo, se busca ainda assim invalidar esses tipos penais. Do contrário, os tipos penais que são para plebe, né? Aí não, aumente-se as penas, coloque-se penas absurdas, né? Eu acho que discutir o abuso de autoridade é extremamente importante, porque, como a gente sabe, o professor Juarez estava falando, né? O poder é um conceito importante, é uma relação de força realmente, que tem diversas características claras, como a tendência à expansão. Tudo que a gente puder fazer legitimamente para impedir que isso aconteça, que aconteçam atuações autoritárias, especialmente no poder punitivo, é válido. Eu queria agradecer novamente a minha participação e também a gentileza de me deixar falar antes. Eu daqui a pouco tenho que ir, e já peço desculpas para esse curso de advocacia criminal, mas por enquanto vou ficar aqui para ouvir, tanto quanto puder, os demais colegas. Obrigado, pessoal. A internet do João caiu, mas acho que ele já está voltando aí. Aí já, João? Kátia, melhor você ler. Então, peraí, eu, como vice, vou dar encaminhamento. Gostei muito, Cristiano, parabéns. Eu só acho que é muito peculiar, né? Que essa lei tão garantista, porque será tão corretinha, sem abusos, enfim, todo cuidado aí nessa lei. Eu vou passar, então, a palavra já para o próximo. O próximo é Roberta, a próxima. Roberta, querida, tudo bom? Você pode falar agora? Só para a gente não perder aqui o embalo do acompanhamento. Tá ótimo, querida. Obrigada. Primeiro, boa noite aí a todos e todas, né? Queria dizer que para mim é uma alegria, né, poder estar aqui com vocês. Eu fico muito em casa direto, então estar celebrando aqui o lançamento desse livro é muito especial. Eu queria saudar o professor doutor Nilo Batista e dizer que eu fico me sentindo muito culpada de fazer o Nilo, o nosso grande ficar aqui escutando o senhor, né, professor? Deixando de ter abusos aí.
Mas com você lá no Edson Passetti, matei já o melhor. Esse som que está fustiando é o meu microfone? Acho que é o do João. Deve ser o do João. Desliga aí, João. Oi, olha, eu não sei o que houve aqui, mas a minha internet caiu e eu tentei agora entrar aqui pelo celular, também não está muito bem, não sei o que houve. Tem que tirar o microfone. Eu agradeço aí que quem assumiu, você, né, Márcia? Eu agradeço aí a Márcia por ter assumido. Enfim, e vamos dar seguimento. Agora eu entrei de novo aqui pelo celular, eu não sei, o computador, eu não sei o que diabo aconteceu, que a internet caiu. Enfim, vamos em frente. A Roberta está falando. Está sem áudio, Roberto. Roberta, abre o microfone. Estamos sem áudio. Está sem áudio, Roberta. Eu sugiro, então, enquanto o Emanuel fala com a Roberta... Eu desliguei o meu microfone. Dá para me ouvir bem? Eu desliguei aqui o microfone. Tá tranquilo? Agora dá. Esses microfones, às vezes, não ficam tão bons. Bom, então, eu queria agradecer aqui a SACERJ, na figura do seu presidente, do João Castelar, né, pela organização da obra, do evento, pelo convite que me fez, junto com o professor Nilo Batista, e ao Sérgio Duarte, com quem, né, eu compartilhei o artigo, cumprimentar os colegas, amigos, professor Geraldo, né, professor querido, Juarez Cirino, professor querido, né, e os colegas aqui, autores da obra também, né, e as mulheres aqui, a Márcia Diniz, minha colega, né, e presidente da Comissão de Criminologia do IAB, né, que está fazendo um trabalho maravilhoso, a Cátia Tavares, vice-presidente da Comissão de Direito Penal, né, do IAB, nossa querida e colega, né, e a nova geração toda aí, né, a Maria Clara, a Isabel, estão aqui presentes. Então, falar um pouquinho rapidamente, né, o nosso trabalho, a gente faz uma pequena análise, né, crítica político-criminal e pegamos também, né, a parte dos tipos de injusto. Essa eu vou deixar, então, com o Serginho e começo a parte inicial dessa análise crítico-político-criminal, uma espécie de contextualização, historicização, né, da lei, trazendo uma abordagem, né, com um viezinho aqui criminológico, filosófico, social, né, e de política criminal. Lembrando que a gente está vivenciando esses tempos agora de acumulação ilimitada, né, dos bens, de um capitalismo aí sem limites e com uma escalada muito grande de políticas autoritárias, né, em tempos autoritários e que vem esgarçando cada vez mais o tecido social, as instituições privadas, públicas e o sistema de justiça criminal. Então, a gente traz inicialmente essa crítica, essa preocupação com o neoliberalismo enquanto colonização, né, que a gente vem vivenciando aqui, da nossa margem, e a fusão, né, desse poder econômico mais financeiro atualmente, né, e a gente pode dizer do próprio poder financeiro que passa a dominar a esfera política, numa gestão empresarial de desregulamentação do Estado, com esse viés, principalmente no viés social, né? Então, esse totalitarismo financeiro que se coloca nessa macrocriminalidade financeira organizada que o professor Zaffaroni vem denunciando, das grandes corporações que vem acirrando as desigualdades sociais, né, e trazendo toda uma economicização da vida e, para além disso, permitindo que cada vez mais os excedentes do mercado, desempregados e subempregados, se coloquem aí como alvos, né, principais das políticas criminais, do movimento de lei e ordem, o direito penal do inimigo, o atuarialismo. Então, todos os excessos e abusos vão se inscrevendo do cárcere à morte, se multiplicando, e principalmente num cenário de erosão democrática, cenário esse, né, que vem se colocando com uma espécie de incompatibilidade entre a democracia e o neoliberalismo, né, em que a democracia deveria regular o capitalismo financeiro, mas, ao invés disso, é esse capitalismo financeiro que passa a regular a democracia, né, nas lições aí do Boaventura,
e a gente passa a ter esses modelos híbridos, que é um pouco que a gente traz para o trabalho, não é uma democracia pura, nem é uma ditadura, é uma democradura, é uma ditacracia, e dentro desse viés, né, a gente vai vivenciando a desdemocratização, que é o Andy Brown denuncia, a gente vai tendo as rupturas democráticas que Castells, né, fala, e a própria gestação da morte da democracia, que o Ziblatt também pontua. Então, nesses contextos, né, específicos, as arbitrariedades se acumulam e daí a preocupação com os abusos de autoridade. Né? Então, tanto essas autoridades que atingem, né, esses abusos, os próprios sistemas de justiça criminal, a administração da justiça, o estado de liberdade, a dignidade, né, das pessoas, pelo abuso, pelo uso indevido, né, pelo mau uso, né, dos poderes. Então, o nosso trabalho traz um pouco, ele procura retratar, não é, alguma dessas práticas autoritárias que vão desde a letalidade ao superencarceramento, às rupturas no devido processo legal. E, certamente, as ameaças que vivenciamos agora, né, num governo extremista, a nossa democracia, os poderes republicanos, as instituições públicas e as liberdades civis, né, se colocam, e talvez o marco disso tenha sido o apogeu das cruzadas que nós acompanhamos, especialmente aquela jurídico-político-moral, né, contra a corrupção. Então, as flagrantes violações que daí advieram com a Operação Lava Jato, né, violações à Constituição Republicana, né, ao Código Processual Penal, e semelhanças com a Manipulite, né, lá na Itália, como o Pavarini trazia também naquele instrutivo caso italiano, na saudosa nossa revista Discursos Sediciosos, mostrando essa aparente inversão da seletividade, né, como produz uma exploração imensa, né, de confinamentos, na medida em que para cada mafioso na prisão a gente vai ter mais de 100 drogaditos presos. Né? Então, mostrando como ambas as operações perpetradas personificaram uma série de ritos democráticos violados, né, que passaram a se deteriorar no nosso sistema de justiça criminal. Então, diante desses abusos todos na Vaza Jato, né, a gente percebe como os poderes instituídos passaram a sofrer ameaças, né, então talvez daí os parlamentares, temerosos também, né, que isso os alcançasse, né, começaram a aspirar à confecção dessa lei 13.869 de 2019. Então, a partir daí, a gente vai observar, né, que são válidos, em parte, os esforços de contenção dessa lei, das arbitrariedades, né, que são daí decorrentes por essas violações, principalmente pela afetação dos direitos fundamentais no devido processo legal, na administração da justiça, na vida, na liberdade, na dignidade humana, mas o perigo também não é presente de que incorra, né, nos infortúnios e caia aí na sanha punitivista. Ainda que a gente já tenha visto aqui que, no caso, nesta lei, nós temos o que o professor Juarez Cirino traz, e a gente também cita na obra, o direito penal do amigo, né, na operacionalidade, na concretude dessa lei. Né? Mas a gente traz como seria importante, né, para uma democracia florescer, né, quer dizer, daquele resgate de uma esfera que é colocada como do inegociável, né, dos direitos humanos fundamentais. Enquanto isso não ocorre, a gente fica aí no escopo de refrear esses excessos, adveio essa lei, mas uma lei que o professor Nilo Batista bem lembra, né? Ela incide naquele risco de ser cotidianamente transgredida, como ocorreu com a anterior, né, com a 4898, do tempo da ditadura, né, militar. Então, as transgressões em face dos agentes públicos, em face dos representantes políticos, ela fica aí muito latente. E, para encerrar, eu diria que, ainda que legítima em parte essa nova lei, né, mesmo que por um uso racional do direito penal, evitando, né, essa expansão, né, dentro de um marco mínimo garantista, ali, máximo garantista, mas no mínimo de expansão penal, nesse emprego moderado do sistema punitivo, certamente ela restará inócua, né, na medida em que ela já teve 19 vetos presidenciais, né, e a ideia de não ter efetividade, né, afinal, sancionada sob uma égide de excessos, de arbítrios, ela será uma mera coadjuvante, dificilmente conterá esses arroubos
abusivos de um tsunami que a gente chamou de autoritário, que se levanta caso o ovo da serpente em gestação ele vingue aqui no Brasil. Agora é com você, Serginho. Obrigada aí, pessoal. Bom, então, Sérgio, por favor. Sérgio, microfone. Liga o áudio, Sérgio. É verdade. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui do lado de todas essas feras, queridos professores, professor Nilo Batista, professor Juarez, professor Geraldo Prado. São tantas pessoas bacanas e importantes aqui que a gente fica até achando que, assim, correndo o risco de não falar o nome de todos, né? Parabenizar os organizadores por mais essa iniciativa libertária, tão comum, passando aí pelo professor Nilo Batista, pelo professor João Carlos Castelar, agradecer a gentil intimação de poder escrever junto com vocês, é uma honra, poder também, mais uma vez, trabalhar junto com a professora Roberta Pedrinha, essa minha grande parceira da área acadêmica, minha fada madrinha, como diz o professor Renato Neves Tonini, né? Está sempre me jogando para frente, nunca consigo enrolar ela é impagável, infatigável, é uma pessoa realmente muito importante para todos nós. Louvar a iniciativa da SACERJ, muito importante essa entidade de classe nesse momento de vulnerabilidade cidadã. O advogado criminal é quem está no fronte da cidadania, essa cidadela da cidadania, que é a advocacia criminal, muito importante. Agradecer aí, louvar as iniciativas do Alexandre Dumães, da Kátia Tavares, da June, do João Carlos Castelar, e falar um pouquinho da Lei 3.869, né? Sem dúvida, uma lei simbólica, como o professor Juarez nos está ensinando, que representa uma forma de direito penal do amigo, né? Puxando aí o gancho do Cristiano, quisera todo o direito penal fosse direito penal do amigo. Eu queria ver o direito penal do amigo, o erro de proibição se tornando em erro de tipo, na esfera dos crimes patrimoniais. Aí ia ficar bonito, aí ia ficar interessante. Mas da forma como está, é uma reforma inglesa. É uma forma de, simbolicamente, fazer um contraponto aos, sem dúvida, existentes excessos punitivos que nós vivemos nesse momento de fundamentação do neoliberalismo. Então, tivemos aí a Operação Lava Jato, com todos os seus desvios de poder punitivo, né? Essa nova forma de seletividade penal, que constitui o chamado lawfare, né? O professor Zaffaroni, junto com as professoras Camanho e Weiss, deram um nome muito interessante a esse tipo de direito penal, o direito penal vergonhoso. Um direito penal vergonhoso, um desvio de poder punitivo para alterar as forças políticas, principalmente contra quem quer que pretenda falar em pátria grande, quem quer que pretenda falar em movimentos sociais, principalmente os políticos. Não por acaso, o presidente Lula foi perseguido aqui, a presidente Kirchner foi perseguida na Argentina, o Evo Morales foi perseguido na Bolívia. É claro que isso não é uma coincidência. Não existe coincidência quando se trata de poder punitivo. Existe, sim, desvio de poder punitivo e utilização vergonhosa do direito penal. Nesse sentido, a legitimidade da lei de abuso de autoridade é óbvia, ainda que alguns parlamentares talvez estivessem até legislando em causa própria, mas a legitimidade ela é evidente. O que se poderia questionar
essa questão de querer que o poder punitivo limite o próprio poder punitivo, né? Isso é algo que a gente tem... Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas e vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, né? Falar um pouquinho de bem jurídico, né? O crime é conhecido como um crime pluriofensivo. O artigo 350 do Código Penal, que falava de violência arbitrária, era um crime contra a administração da justiça. E aqui eu vou me valer das sempre sábias lições do professor Juarez Tavares e explicar e sustentar que nesses crimes cujo bem jurídico é normativo, esses crimes funcionalizados, é necessário buscar um substrato empírico, que seria a pessoa humana e o entorno social, nas palavras do professor Juarez Tavares. Então, aqui, o que me parece que está sendo referido, não vou falar em proteção, porque falar em tutela, em proteção de bens jurídicos, por si só, já me parece uma armadilha legitimante punitiva, mas a referência ao bem jurídico aqui é a administração da justiça. Mas a administração da justiça enquanto relacionada ao estado de liberdade e à dignidade humana. Aí me parece que é um ponto interessante para fazer a chamada interpretação teleológica. Estamos aqui analisando normas incriminadoras que se referem à administração da justiça enquanto relacionada ao estado de liberdade e à dignidade humana. Isso me parece importante na interpretação dos tipos, né? Eu falei um pouquinho de autoria também. O conceito de autoria é bem extenso na lei de abuso de autoridade. O artigo 2º é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta ou indireta, ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a... E aí ele vai estabelecer ali alguns exemplos, né? Essa autoria, ela termina sendo delimitada normativamente, é o próprio tipo de injusto quem delimita a autoria. Então, por exemplo, fica muito claro dessa redação bastante extensiva com relação à autoria, que se pretende que mesmo qualquer pessoa que exerça uma função pública, mesmo que não tenha um cargo público, possa incidir no crime de abuso de autoridade. Essa extensão do círculo da autoria, ela me parece interessante, porque ela aí é capaz de abranger aquilo que os professores Nilo Batista, Zaffaroni, Alagia e Slokar chamam de poder punitivo latente ou não manifesto. Eu sou um bom aluno, professor Nilo Batista, sou seu fã. Então, eu vou pegar um pouquinho essa carona também. Então, por exemplo, vamos pensar num funcionário público por equiparação. Aquele que, nos termos do artigo 327, parágrafo 1º do Código Penal, exerce função em entidade paraestatal. É claro que ele não pode cometer os crimes do artigo 9º, 10º e 12º, porque ali a autoria é para a autoridade policial e a autoridade judiciária. Mas ele pode, por exemplo, instaurar uma investigação administrativa sem justa causa. E aí terá incidido no crime do artigo 27 da Lei de Abuso de Autoridade. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Então, a autoria é delimitada pelo próprio tipo de injusto. Falar um pouquinho também que são crimes de dano ou de perigo concreto. Eu acho que está na hora de, nem que seja pela via interpretativa, expurgar o perigo abstrato do direito penal brasileiro. Ainda que o Supremo Tribunal Federal pareça seduzido por essa falácia chamada garantismo positivo, garantismo integral, certamente isso não estava na mente do Ferraioli quando ele escreveu Direito e Razão, essa ideia de subverter garantias, né? A própria ideia de falar que um garantismo
que limita é negativo e o garantismo expresso na cláusula de proibição da proteção deficiente seria positivo, né? Então, isso o Supremo Tribunal Federal tem usado para sustentar a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. Mas me parece que, de acordo com o princípio da ofensividade, esses crimes terão que ser expurgados do direito penal. Então, eu, mantendo a coerência, vou sustentar que são crimes de dano ou de perigo concreto. Por exemplo, quando o agente público prolonga injustificadamente a execução de uma pena privativa de liberdade, isso é um crime de dano. Agora, a vista procrastinatória do artigo 37, demorar demasiado injustificadamente no exame de processo que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o seu julgamento. Desculpe. Aqui é o seguinte, esse crime, a gente tem que exigir o perigo concreto. Por exemplo, uma vista procrastinatória num processo civil sem nenhuma afetação punitiva, essa conduta é materialmente atípica, porque ela não configura nenhuma possibilidade concreta de dano. Não tem um resultado de perigo concreto. Agora, uma vista procrastinatória num recurso com repercussão geral que trata da inconstitucionalidade de uma norma incriminadora, aqui, essa vista procrastinatória traduz um resultado de perigo para toda uma comunidade identificável de pessoas que poderão ser vítima do poder punitivo habilitado por essa norma incriminadora. Então, ou é crime de dano, ou é crime de perigo concreto. Por fim, falar de algumas inovações que me pareceram importantes. O artigo 10 fala em decretar a condição coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. E aqui a gente está falando do abuso do Instituto da Condução Coercitiva, que foi tão utilizado na Operação Lava Jato, né? No qual uma medida ordenatória, probatória, se transforma numa espécie de pena infamante. Porque aquelas conduções todas, elas são feitas com o intuito de difamar a pessoa, de infamar a pessoa, tanto que eram, na Operação Lava Jato, feitas fora da determinação legal de prévia intimação. Então, isso também já foi objeto da DPF 444, que entendeu que não houve a recepção da expressão para interrogatório, constante no artigo 260 do Código Penal, e vai se aplicar também a outras hipóteses de condução coercitiva, como da testemunha ou do ofendido, aquela prevista no artigo 218 do Código de Processo Penal e essa no artigo 201, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Sempre se exige a prévia intimação. Então, a lei ela veio consagrar o repúdio, e nesse ponto me parece que é importante, ao abuso do Instituto da Condução Coercitiva. Também veio consagrar o abuso ao Instituto da Delação Premiada, porque o artigo 13, inciso 2, num tipo de constrangimento, né, constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. O professor Nilo Batista viu aqui, viu que a delação premiada ela tem a gênese no abuso de poder, né? Lembrar que o Brasil está sujeito às regras de direito internacional penitenciário humanitário, particularmente o conjunto de princípios para a proteção de todas as pessoas sujeitas a qualquer forma de detenção ou prisão, que foi publicado e promulgado pela Resolução 43.173 da Assembleia Geral da ONU, e que proíbe abusar da situação de pessoa detida ou presa para coagir a confessar, a incriminar-se, por qualquer modo, ou a testemunhar contra outra pessoa. Então, a gente está vendo aqui que, com todas as dificuldades, isso vai ser uma prova diabólica também, né? E sempre vai ter a fácil escusa do erro de tipo, do erro de proibição convertido em erro de tipo. Parece que aqui, pelo menos simbolicamente, se estabeleceu a possibilidade
de punição daquela autoridade que, abusando da situação do preso, o ameaça para fazer a delação premiada, né? Então, uma sugestão é que sempre, já que a constitucionalidade da delação premiada, muito discutível, mas somente sustentável com base na ideia de que constitui um meio de defesa, então ela deveria sempre partir da defesa. A delação premiada, quando a iniciativa parte da autoridade, deve ser vista como um indício de abuso de autoridade. E, mais ainda, está na hora de existir alguma restrição à delação da pessoa presa. Porque uma pessoa presa, ela está totalmente vulnerável ao sistema penal, totalmente vulnerável ao sistema punitivo. E aí é uma violência, no mínimo, presumida. Então, me parece que seria bom que os nossos congressistas fizessem essa previsão de restringir a delação premiada a réus que estejam, pelo menos, em liberdade. O último, já estou me estendendo um pouco demais, peço desculpas aí ao professor Castelar, mas eu só queria terminar falando um pouquinho também do artigo 22, parágrafo 2º, que fala em invadir ou adentrar clandestinos astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante imóvel alheio às suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Porque aqui ele tem um elemento negativo do tipo: não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante ou de desastre. Aqui, me pareceu que foi muito importante, principalmente essa norma, esse elemento negativo, esse elemento justificante, se prefira, porque nós que militamos na área criminal sabemos que no crime permanente, com base numa canhestra interpretação do texto constitucional, se sustenta que uma diligência de busca e apreensão possa ocorrer sem mandado judicial, numa espécie de roleta russa jurídica. Então, a polícia entra na casa de alguém, no pressuposto que está cometendo algum crime, sem mandado judicial. Se achar alguma coisa, ela faz a apreensão, que é a prova da materialidade do crime. Mas, se não achar, é o agente policial quem está em abuso de autoridade. Isso é um fator, sem dúvida, criminógeno, para que o mau agente policial coloque ali um flagrante forjado. Tá? Essa ideia de que o crime permanente prescinde, porque o flagrante é permanente, prescinde de um elemento de justa causa, já foi questionado pelo tema 280 de repercussão geral, abre aspas, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Pois bem, quando o artigo 22, parágrafo 2º, exclui o crime de abuso de autoridade quando houver fundados indícios de situação de flagrante delito, ele está deixando bem claro que não se pode entrar dentro da casa de alguém sem mandado judicial, ainda que em flagrante delito, a não ser que o flagrante delito realmente dê uma justa causa, a não ser que haja um indício, um fumus comissi delicti. E a roleta russa, ela passou a ser ilegal. A lei passou a considerar a roleta russa jurídica do crime permanente ilegal, passou a considerar abuso de autoridade. Eu acho que esse ponto é um ponto que a gente tem que prestar atenção, que foi bastante interessante. Por fim, fala mais uma vez do paradoxo de pretender impedir, limitar poder punitivo a partir do próprio poder punitivo, né? É mais ou menos como a cobra que come o próprio rabo, né? E lembrar sempre a necessidade de nos submetermos ao bom e velho garantismo ferraioliano, né? Da utilização do direito penal somente como última ratio e que não deve excluir a conscientização da sociedade acerca dos males do abuso de autoridade. Nós temos visto aí, tem passado na mídia, por exemplo, um caso do policial que amarra o rapaz, não por acaso um rapaz negro, amarra o rapaz na motocicleta e vai levar o rapaz. E isso tudo
pessoas com essa desgraça de internet aí, de rede social, dizendo que, bom, é isso mesmo, olha que bacana, coisa e tal. Esse aqui é o problema. O ovo da serpente está entre nós. Nós gestamos o ovo da serpente. Não adianta fazer direito penal simbólico, mesmo que tivesse pena. Isso não impede. Na verdade, nós somos uma sociedade extremamente excludente. Nós somos uma sociedade que se contenta, que se regozija com o poder punitivo, pelo menos quando é com o outro, né? Porque para cima ninguém quer cuspir, né? Então, eu encerro aqui essa minha fala, pedindo mais uma vez desculpas por ter se estendido um pouquinho, e falar da necessidade de que a sociedade se conscientize sobre a necessidade de preservação da dignidade e do estado de liberdade das pessoas. Muito obrigado. Eu fiquei sem Muito som. bem, Sérgio. Muito bem, muito bem. Você... Ouviram que eu fiquei sem som aqui? Sabe que eu fiquei falando do bobeira? Não. Então tá bom mesmo. Bom, muito bem. Você falou muito bem. E então, agora nós temos o nosso André Nascimento, que vai falar sobre questões processuais da lei. André, você está com a palavra, que eu tenho que achar necessário. Que vai ser breve, né, presidente? Sou o último a falar, está todo mundo cansado. Mas enfim, queria começar, presidente, agradecendo ao professor Nilo por lá atrás ter me envolvido naquele grupo que elaborou aquele anteprojeto de lei de abuso de autoridade. Queria agradecer a você, presidente, pelo convite para fazer parte desse livro e agradecer aos dois em conjunto pelas chicotadas que me deram para preparar esse texto, sem as quais ele não teria saído, certamente. Mas, enfim, a mim coube falar sobre os aspectos processuais da lei de abuso de autoridade, né? São basicamente 2 assuntos processuais que essa lei contém. O primeiro deles está no artigo 3º e respectivos parágrafo 1º e 2º, que fala sobre a persecução, a forma de persecução penal em juízo por meio de ação penal pública incondicionada. O parágrafo 1º vai falar sobre o cabimento da ação penal pública, da ação penal privada subsidiária da pública, e o parágrafo 2º vai falar sobre o prazo decadencial dessa ação penal privada subsidiária de 6 meses. Nenhum desses 3 dispositivos, né, nem a cabeça, nem os 2 parágrafos, seriam necessários, porque isso tudo já estaria evidente. O cabimento de ação penal privada subsidiária é uma garantia individual, está na Constituição da República, né? O prazo decadencial está no Código de Processo Penal, enfim, isso já é matéria regulada e não precisaria constar aqui. Eu no entanto, me chamou a atenção no texto do presidente, do Castelar, sobre o efeito simbólico que isso gera, né? O fato de esses dispositivos foram vetados, aliás, por isso, mas o veto foi derrubado. E, de fato, esses dispositivos possuem um efeito simbólico, embora, a rigor da técnica jurídica, eles não fossem necessários, né? Eu acho assim, eu começo dizendo que a escolha pela ação penal pública, ela parece muito justificável, já que a gente está falando de abuso de autoridade, né? A gente se lembra bem das nossas lições, por exemplo, de direito administrativo. Abuso de autoridade é uma espécie de abuso de poder, que é uma espécie de vício do ato administrativo, né? Então, a gente está falando de anomalias no funcionamento da administração, no funcionamento de órgãos públicos em geral, por parte daqueles investidos de emprego, cargo, funções públicas, né? Então, parece justificada a opção pela ação penal pública incondicionada. O que me pareceu um retrocesso aí foi a opção pela ação penal pública incondicionada, né? Diferentemente da legislação anterior, que se valia da ação penal pública condicionada. E para isso, eu peguei exatamente uma parte do texto do Sérgio e da Roberta,
quando vai, né, naquela parte em que os dois salientam a dimensão individual do bem jurídico, violado pelas condutas de abuso de autoridade, né, que é a dignidade e a liberdade do indivíduo. Então, né, quando a gente tem essa conjunção de a dimensão individual muito mais saliente do que o lado público, e também tem o potencial dano que o estrépito da persecução penal pode causar ao indivíduo, me parece que é a conjunção típica para que se usasse a ação penal pública condicionada. Eu cito como exemplo aqueles delitos que acontecem no processo de persecução penal mesmo, como a prisão preventiva decretada sem descabida, né? Enfim, tem certos casos ali que deveria caber ao indivíduo a opção de perseguir ou não o juiz que eventualmente praticasse esse ato abusivo contra si, já que existe uma ação penal que vai ser julgada no futuro. Enfim, deveria caber a ele a escolha exatamente por conta da saliência da dimensão individual desse bem jurídico violado pela conduta abusiva, né? O cabimento da ação penal pública, da ação penal privada subsidiária, enfim, não vai comportar muita dúvida, salvo no que diz respeito a essa novidade que é meio contemporânea com a lei de abuso de autoridade, que é o acordo de não persecução penal, né? Me parece, aliás, presidente e colegas, que a opção em si pela ação penal pública incondicionada foi para submeter o agente público à ANPP. Foi para isso, foi para tornar cabível a ANPP nesses casos, nos crimes de abuso de autoridade, né? Ou a ANPP, ou, no caso das infrações menos graves, né, os institutos desjudicializadores e despenalizadores da Lei 9.099, porque são duas as escalas penais que são combinadas aí aos crimes da Lei de Abuso de Autoridade. Então, no caso a ANPP, no caso em que ela tiver a sua homologação recusada pelo juiz, embora ela preenchesse os requisitos legais, e o Ministério Público, então, teria, a partir daí, um recurso em sentido estrito, né? A recusa de homologação desafia recurso em sentido estrito. Porém, a homologação da ANPP fora das hipóteses legais não tem recurso específico. Quer dizer, o que me fez defender, sustentar aqui, num trecho adiante do meu texto, o cabimento da apelação, por conta do paralelo com a suspensão condicional do processo. Mas vamos imaginar a hipótese em que haja a recusa de homologação do acordo de não persecução penal, embora fosse cabível, embora tivessem presentes os requisitos, e o Ministério Público, que seria o único legitimado aí para recorrer, né, ele deixasse transcorrer o prazo recursal, ficasse inerte. Aí, nesse caso, eu acho que seria cabível a ação penal privada subsidiária da pública, nessa circunstância específica, né, nesse caso específico em que o acordo de não persecução penal colocou aí para a gente. Lembrando sempre que, de acordo com o Código de Processo Penal, né, a ANPP ela é de iniciativa privativa do Ministério Público, ela não fala de querelante. Né? Então, só o Ministério Público pode propor o acordo de não persecução penal. Na parte dos procedimentos, né, enfim, a lei não tem muito mistério, ela remete ao Código de Processo Penal, e aí, por isso, o procedimento vai seguir o rito comum ordinário, né, pela escala penal combinada ao crime, ou naqueles casos dos crimes que tem pena de 6 meses a 2 anos, a Lei 9.099, né? A única exceção disso aí, em termos de escala penal, é o artigo 13, que o Sérgio mencionou, porque a pena privativa de liberdade vai somar a pena correspondente à violência, né? Então, mas isso também não retira o processo do rito comum ordinário. E exatamente tratando dos procedimentos que eu vou cuidar de uma outra situação que pode ser polêmica, né? A ANPP ainda não está muito tratada pelos tribunais, né? Ainda não é muito objeto de jurisprudência nem nada. Enfim, a gente tem que ver como os tribunais vão se comportar em relação ao Instituto aí no futuro, mas que é exatamente o caso em que
a NPP é homologada quando claramente incabível, né? Aí, obviamente, me parece que o ofendido é o legitimado recursal, né, para interpor apelação, porque é uma decisão que tem potencial tem a força de definitiva, tanto quanto ocorre no caso da suspensão condicional do processo. Se a NPP, uma vez cumprida, né, ela vai gerar a extinção da punibilidade, como a gente sabe. E aí me parece, então, portanto, que está justificado aí o cabimento da apelação por parte do ofendido, né? Enfim, aquela apelação do ofendido para questionar exatamente a homologação de um acordo de não persecução penal que seria cabível. E para encerrar, eu não achei que valesse a pena comentar aquele último dispositivinho processual lá no fim, que fala sobre a prisão temporária, né? Na verdade, não é um dispositivo, é um dispositivo que altera a Lei 7.960, né? Que manda, enfim, que o mandado de prisão temporária já tem que constar a data do seu encerramento e o réu, o preso, tem que ser solto sem qualquer outra ordem subsequente, né? Enfim, de soltura. Né? Eu tenho muita curiosidade de ver como é que isso vai funcionar aqui no Rio, porque o Rio de Janeiro usa largamente esse expediente de exigir para a soltura de um preso temporário um alvará de soltura. Né? Isso aí vai caracterizar crime de abuso de autoridade. Já caracterizaria antes, né? Mas agora, certamente, de forma explícita, naquele crimezinho de retardar o cumprimento de ordem de soltura, enfim. Então, achei que assim, é um assunto muito intuitivo, né? Só mesmo a burocracia punitiva dessas agências para achar que aí caberia algum tipo de discussão. Então, enfim, são esses poucos comentários que eu resolvi fazer. Para encerrar, eu também peguei um trecho que o presidente fala no texto dele sobre corporativismo, né? O efeito simbólico da ação penal privada subsidiária da pública, né? Eu acho que transcende questão de corporativismo, porque exatamente a gente está num terreno aqui de via de regra, né? Naqueles casos que não caírem, que não se escaparem à pena, né, pela porta que o professor Juarez Cirino falou aqui, né, que é o erro na interpretação da lei, erro na interpretação da prova, o erro dos fatos, no acertamento dos fatos, a gente tem um risco evidente aqui de... Né, o poder punitivo ele é muito conformado pelas próprias agências políticas, especialmente aquelas que são envolvidas diretamente na persecução penal. Né? Então, me parece que é um bom recado ali para o promotor que, no colo de quem cair a batata quente de um juiz abusador do poder, ele não pode ficar dormindo muito no ponto, que senão daqui a pouco quem vai ser criminalizado é ele, entendeu? Então, acho que tem esse bom recado aí para esses acochambradores aí, os arquivadores gerais da República e tal. Então, enfim, encerro aí agradecendo mais uma vez ao presidente, ao professor Nilo aí, a chance de participar desse empreendimento que, enfim, muito me honra ter escrito aí um modesto texto ao lado de tanta gente que admiro. Obrigado. Bravo, André, muito bom, muito bom. Bem, eu vi que o professor, o nosso amigo Fernando Fragoso, entrou aqui à mesa. Eu estou falando pelo celular, e portanto a minha tela aqui no celular é muito curtinha, mas eu vi que ele entrou. Então, colho o ensejo para saudar nosso querido amigo, presidente, ex-presidente do Instituto, o Fernando Fragoso, que está aqui entre nós. Bem, eu não sei se o Alexandre entrou, eu não reparei se ele entrou na mesa. Alguém sabe dizer se o Alexandre Dumas entrou? Não entrou, né? Bom, então o julgamento dele deve ter se prolongado, e eu vou fazer aqui as últimas observações. O texto que eu fiz para esse livro, que eu redigi para esse livro, trata dos artigos, das disposições que foram
que foram vetadas. E eu lembro vocês que quem fez os vetos e quem apresentou as razões de veto foi o Sérgio Moro. Então, muito em causa própria, né, me parece, ele vetou algumas disposições. Algumas delas, parte delas, desses vetos não foram acolhidos, né, mas outros foram. Né? Então, um desses vetos, que foi mantido, diz o seguinte, no artigo 5º, diz que as penas privativas restritivas de direito, substitutiva das privativas de liberdade, nesta lei são, aí ele vetou, proibição de exercer funções de natureza policial militar no município em que tiver sido praticado o crime e naquele que residir ou trabalhar a vítima pelo prazo de 1 a 3 anos. As razões de veto, ele diz que, ao prever a proibição, apenas aqueles que exercem atividade de natureza policial militar no município em que pratica o crime na residência e trabalho da vítima, fere o princípio constitucional da isonomia. É uma barbaridade isso. Primeiro, porque eu acho que a disposição era uma disposição bastante pertinente. Eu não sei se vocês chegaram a ver hoje, no nosso grupo aqui, uma postagem da revista Piauí, que lá dando notícia de uma investigação feita na Polícia Militar de São Paulo contra policiais que praticavam uma série de abusos na cidade de Campinas e arredores ali, no interior de São Paulo. E evidentemente que esses camaradas, ainda que eles possam ser, no caso deles serem condenados, eles não devem efetivamente permanecerem na cidade, lotados na cidade que estão. Então, a disposição me parece bastante pertinente, porque a presença desses policiais, ainda que em situações de penas restritivas de direito, eles não devem permanecer com lotação na cidade em que estão. Outra disposição foi decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, e aí foram vetados. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente legal, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível, indeferir, né? Quando manifestamente cabível. Então, me parece que tal disposição, né, as razões para vetar essa disposição, segundo o ministro, então, o Moro, a propositura legislativa ao dispor que se constitui crime decretar medida de privação da liberdade em manifesto de conformidade com as hipóteses legais, gera insegurança jurídica por se tratar de tipo aberto. Não se trata de um tipo aberto. O tipo me parece bastante claro. Se estão presentes, evidentemente, aquelas situações para concessão de habeas corpus, ou seja, prisão ilegal, o juiz, a autoridade tem que conceder o habeas corpus. Bom, há uma série de outras disposições aqui, mas, enfim, eu não acho que devemos tratar mais desses assuntos. Acho que a matéria aqui, hoje discutida e trazida a debate aqui, nesse nosso encontro, já foi largamente apreciada por todos os demais que me antecederam. Já vamos aqui enfim, a quase 2 horas aqui nesse encontro. Eu estou percebendo que as pessoas já estão cansadas aqui. Então, eu queria aproveitar esse finzinho aqui do nosso encontro para agradecer mais uma vez a todos os autores desse pequeno, grande livro, né?
que traz aqui uma abordagem bastante rica dessa nova lei de abuso de autoridade. Também quero agradecer aos amigos e companheiros aqui da diretoria da SACERJ, os quais eu já nominei, e, enfim, queria indagar se alguém queria fazer algum tipo de pergunta, de algum tipo de esclarecimento aos expositores, lembrando que já temos aí, já estamos já há bastante tempo nesse evento e, enfim, eram essas as questões que eu queria trazer aqui, reiterando meu pedido de agradecimento a todos. Eu acho que está na hora da gente terminar, né? E agradeço a todos e fica aqui o convite para nossa essa sim uma grande reunião que será na próxima quinta-feira, a partir das 17 horas, ali na Lagoa, no Bar Terraças, aonde nos encontraremos em confraternização. Eu agradeço a todos mais uma vez, agradeço também ao Emanuel, que é quem está fazendo a administração aqui desse evento, e fica aqui o meu muito obrigado e dou por encerrado aqui os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Boa noite. Tchau, pessoal.